Saudações, pessoal do YouTube, eu sou o Pi, esse é o Revolucionário Casual, nosso canal no YouTube. Eu vou estar falando um pouco sobre o texto do Levi-Strauss, As Estruturas Elementares do Parentesco. É um texto de 49, mas que é interessante porque é um dos grandes clássicos da antropologia, e a partir dele você consegue estar fazendo muitas reflexões, principalmente para conseguir ir para uma linha de antropologia política. Os sistemas de regra é a base das estruturas políticas e da organização social nas sociedades humanas. Bom, nesse texto, Levi-Strauss vai estar abordando a partir de uma perspectiva lógica, ou seja, não se trata de uma reconstrução histórica do que seria a transição ou a conexão entre o estado de natureza, o reino do instinto, com o estado de sociedade, o estado cultural. Bom, para tentar entender o que é natural no ser humano, ele começa então contra-argumentando sobre as tentativas de isolamento, você tentar entender o que seria típico do instinto humano a partir do isolamento. Então ele cita, por exemplo, os meninos selvagens, mas que normalmente já eram abandonados por algum tipo de retardo mental, e até mesmo considerando a incapacidade do pleno desenvolvimento humano fora da sociedade. O ser humano ele é um ser social, então você não consegue estudar ele fora desse ambiente social, porque esse próprio ambiente de isolamento seria já um ambiente artificial. Para você estar fazendo essa análise, você precisa olhar justamente de uma perspectiva lógica, tanto o que é próprio da natureza quanto o que é próprio cultural, sendo cultural específico do particular, da norma, a partir das instituições humanas, universal, algo que tem mais a ver com a espontaneidade. Ele então parte para tentar olhar no reino animal, o que você teria de mais próximo do ser humano, o que logo ele descarta as sociedades dos insetos, porque você nota uma espontaneidade e uma regularidade típicas de um comportamento instintivo, mesmo nos grandes macacos, onde você vai ter então essa quebra do que seria o comportamento extremamente irregular. Ele coloca assim que os grandes primatas meio que eles conseguem já se libertar, no nível de inteligência deles, eles conseguem se libertar a um comportamento específico, mas não chegam ainda a conseguir instituir uma norma. No momento próximo do que seria, por exemplo, a instituição de um tabu de incesto, de uma organização da vida sexual, mas de fato não chega a conceber isso. Então ele vai estar juntando, dentro dessa perspectiva lógica, o que seria do tabu de incesto natural, o fato dele ser universal, e quando eu digo que é universal, significa não que esse tabu ele vai ser praticado da mesma forma em todas as sociedades humanas. A questão é que, independente do que é chamado, né, de quais são as regras específicas do tabu do incesto, ele é universalmente uma instituição que vai estar aparecendo em todas as sociedades humanas, ao mesmo tempo que ele também já é propriamente cultural. Começa justamente pela organização do núcleo social ampliado. Você conseguir estar saindo do que seria um núcleo familiar, não pensando que a família venha ser uma instituição anterior à vida cultural, obviamente que não, mas justamente está saindo do grupo mais específico biológico. Bom, então o principal é entender que essa proibição universal vai ter um contexto muito particular a partir do momento que você precisa definir então o que é esses parentes próximos, que são alvos dessa proibição do incesto. E como a gente vai ver, na verdade, ela se estende também em outros aspectos. Por exemplo, a própria antítese do incesto, que é a questão da endogamia, onde você é proibido, você tem um certo tabu de incesto para fora de um determinado grupo que você entende enquanto pertencente. Então, ele vai usar até de forma bem provocativa o exemplo da sociedade norte-americana, com a questão do tabu em torno das relações interraciais. Isso é um ponto que ele vai retomar nesses capítulos que eu vou estar comentando, que é muito interessante. Também é interessante pensar nisso, por exemplo, a questão do próprio Egito Antigo, onde ele vai estar argumentando, né, usando de exemplo uma outra sociedade também bem análoga, mas ele vai estar argumentando que mesmo no Egito, onde você vê que tem uma prática de incesto mais generalizada, a partir do que a gente entende por incesto, você ainda vai ter, por exemplo, regras tanto de o casamento, tipo, com a irmã mais velha, ou tipo, realmente um tabu voltado para a irmã mais nova, mas também a própria questão do tabu entre classes. Então, tipo, se por um lado você tem a indicação de estar casando em condições que a gente considera dentro de um tabu de incesto, você também vai ter um outro tipo de proibição que é para fora de determinados grupos. Mas tudo isso tem a ver com esse momento de que a partir da organização, né, onde você abre mão do privilégio de ter o controle, ter o uso ali das mulheres, foda na real é essa forma que é colocada aí, tipo, criticamente pensando, ainda mais porque você tem sociedades matrilineares, você não precisa pensar necessariamente como troca das mulheres.
mulheres. Enfim, aqui tá sendo tratado dessa forma, mas é justamente isso, como você consegue então estender esses grupos humanos, esses núcleos, entre aspas, familiares, pelo sistema de reciprocidade. E aí o grande ponto que ele vai trabalhando é justamente isso, a base da vida em sociedade enquanto a reciprocidade. Aí no segundo capítulo ele vai então tá tentando rebater os principais argumentos da época que tentavam explicar a questão do tabu do incesto. O primeiro argumento da época ia para uma linha meio biológica, que seria uma clara evidência eugênica, ou seja, que o incesto em si ele seria evitado por questões genéticas, mesmo em sociedades onde você não tenha o conhecimento sobre isso. A grande questão, e aí no argumento dele, ele vai estar tanto conseguindo rebater, inclusive, quem possa estar argumentando no sentido de seleção natural, de que essas populações estariam então condenadas a deformidades, a taras excessivas, entre outras coisas, ele vai estar mostrando que, primeiro, além de você não ter, né, como ter essa clarividência, segundo, que em populações pequenas, ainda mais onde as regras do incesto, ou logo as regras do casamento, da reprodução, elas praticam uma exogamia cega, ou seja, o que você considera ou não como parentes próximos, o que você proíbe ou deixa de proibir no intercurso sexual, é muito relativo a um fator cultural para poder estar tendo realmente um efeito de eugenia, de melhoramento genético ou qualquer coisa nesse sentido. Então ele até coloca que em populações pequenas, onde você está falando aí de poucos indivíduos, de 80 indivíduos, de 20 indivíduos, 30, na verdade o único problema que você teria com os genes excessivos ou geneticamente falando é a própria introdução de novas mutações. E aí ele até explica que a quebra da exogamia, ela pode ser um problema num primeiro momento. Quando você muda de uma exogamia e passa para uma endogamia, você pode então estar acarretando a proliferação dessas mutações, mas onde você já tem uma tradição muito grande, é realmente só a presença de novos genes. Evidentemente, isso é um texto aí da década de 50, eu também não conheço muito, além do que a gente vê no ensino médio e pro Enem sobre genética, mas a ideia é realmente tentar rebater que a causa do incesto não seria um comportamento cultural, mas sim uma lógica meramente restrita à esfera da biologia. A ideia dele é justamente tentar juntar os dois lados, mas vamos por parte. A segunda linha de argumentação, tentando explicar o tabu do incesto por uma linha apenas natural, ou seja, você elimina então o fator cultural também, que você já vê na primeira forma de explicação, mas aí você não está falando de uma questão genética. E basicamente o que se argumenta é que a própria convivência levaria a um certo tabu e uma perda de excitação erótica nos indivíduos. O que, como o próprio Levi-Strauss vai estar mostrando, por dois grandes motivos não ocorre. Primeiro, porque você tem sociedades onde existe um convívio durante toda a vida, desde a infância, entre os futuros cônjuges. Segundo, porque também o tabu do incesto existe porque a prática do incesto ocorre. Então, se você tem uma proibição explicitamente cultural tão ampla, tão difundida, e mesmo assim ainda tem o comportamento, né, você ainda tem casos de incesto em todas as sociedades, é porque, de fato, você precisa então levar isso para um plano fisiológico, ou seja, fisiologicamente falando, o tabu do incesto não existe. Então, dessa forma, esse tipo de argumento ele também é suficiente. Você não tem como eliminar o fator cultural de uma explicação do tabu do incesto. E até a própria questão do convívio, como é argumentado, você não tem como determinar se é o convívio por si só que vai diminuir a atração erótica ou se é o próprio tabu do incesto já presente nessa sociedade de diferentes formas que vai estar contribuindo. Bom, e aí o terceiro tipo de argumentação é o contrário da separação dessa antinomia. Então você tenta separar o natural do cultural, eliminando o fator natural, num sentido de você simplesmente dizer que esse é secundário ou realmente sem importância. Esse tipo de argumento tenta colocar o incesto como apenas uma regra dos sistemas de exogamia. O problema é que o tabu do incesto ele é universal, enquanto que a exogamia ela é particular. E para você então conseguir estar juntando esse tipo de explicação, você necessariamente acaba caindo numa linha de entender então um processo, entre aspas, evolucionista ou difusionista, onde necessariamente em algum momento a exogamia e um determinado tipo de sociedade que é encontrada hoje foi generalizado. E aí o incesto seria, né, como o próprio Durkheim coloca, apenas uma sobrevivência de um comportamento que tem a sua explicação num passado remoto. Essa explicação, principalmente no Prainiano do Durkheim, ela acaba ficando um pouco mais sofisticada e o Levi-Strauss vai estar explicando então como é que ele deriva do sistema totêmico e da relação entre o clã e o seu totem, como o sangue ele tem um valor simbólico religioso muito forte, e aí você entra na questão do horror ao sangue, e o tabu do incesto ele acabaria sendo meio que uma resposta para estar lidando com
essa questão do horror ao sangue, principalmente o sangue menstrual, mas aí você acaba caindo não só numa série de eventos que tem uma ligação entre si hipotética e muito frágil, mas também com uma resposta única que sempre vai se repetindo. Então você meio que teria que condenar essas sociedades à falta de criatividade, além do que você não consegue eliminar de modo geral esse problema simplesmente com incesto, porque você não tá falando, por exemplo, em todas as sociedades que o sangue menstrual, ou que o sangue de modo geral, ele só é prejudicial se for o sangue da sua própria clã, da sua própria linhagem, e que das outras seria ok, permitido, que você perde todo o caráter do temor, etc, ao sangue. Mas além disso, a própria questão, por exemplo, do isolamento da mulher durante as regras dela já resolve o problema. Então não teria por que você derivar uma solução universalmente aplicada, muito mais complexa, para um problema que poderia ser resolvido de formas mais simples. Então você teria que estar pelo menos vendo uma variedade de formas de solucionar esse determinado problema. E além disso, ele também vai estar colocando o porquê então da vitalidade dessa instituição, porque ainda hoje você vê ela tomando novas formas, como mesmo ele coloca a questão interracial, ou como ainda você tem uma presença muito forte no núcleo familiar moderno, onde, sei lá, até o primeiro grau os primos é ainda um certo tabu, uma certa restrição ainda. Então ele coloca que necessariamente essa instituição ela precisa, então, para ter uma explicação da força que ela tem, ela precisa ter motivos que se renovam. Nesse sentido, a própria explicação histórica difusionista, onde coloca essa explicação num passado muito distante, perde a validade, uma vez que, já que esses motivos se renovam, a explicação precisa estar num plano lógico que consiga se adaptar a essas novas condições que fazem com que esse tabu surja. Não tem como ser apenas uma explicação antiga, uma condição de um passado remoto hipotético. A proibição do incesto não é nem puramente de origem cultural, nem puramente de origem natural. Constitui o passo fundamental graças ao qual, pelo qual, mas sobretudo no qual se realiza a passagem da natureza à cultura. Ah, eu achei isso aí muito tendencioso, né? Você logo vê que é um ser humano, né? Que escreveu. O autor disso aí é humano. Vai falar que não tem cultura aí só porque não tem tabu sexual? Que porra é essa, mano? Vocês são reacinha. Eu só assisto Sérgio Moro, né, cara? Tudo reachinha do caralho. Coisa de conservador aí, napolitano aí. Os caras ficam no museu enchendo o saco, que o cara tá pelado. Que porra é essa? Você tá tirando? Tem mais cultura que esses caras aí, rapaz. Ô, louco. Vou só curtir ali com o Maicão, mano. Bagulho é amor livre, pessoal. Para que esse bagulho tá boa, é. Eu fiquei bastante tempo sem gravar, correria do semestre, vou tentar agora aproveitar para terminar o vídeo, vou falar de mais 4 capítulos, agora primeiro do capítulo 3, que é o universo das regras. Então Levi-Strauss vai estar tentando explicar justamente qual o sentido de pensar o tabu do incesto, a proibição do incesto enquanto uma regra essencial para a manutenção do grupo enquanto grupo. Ele começa então, primeiro falando para a gente pensar as relações sociais para além das relações biológicas, das categorias como pai, mãe, filha, irmão, irmã, até porque essas próprias categorias são relativas à ordem social. Então se você pensar sistemas de parentesco classificatórios, onde o irmão do pai também é considerado pai, a irmã da mãe também é considerado mãe, e aí você vai estar considerando a família então de acordo com o que é estipulado socialmente. E algo muito importante é justamente pensar o tabu do incesto não apenas como uma interdição de você ter relações com essas pessoas próximas do seu núcleo familiar, mas justamente como algo essencial para as regras de exogamia, que tem a ver com você casar para fora desse núcleo social mais estreito da família. E aí ele começa então justamente para poder estar mostrando como que a proibição do incesto tem tudo a ver com a superação da consanguinidade para as alianças, para a formação de alianças num plano social, justamente você pensar primeiro na ordem natural, os processos de repetição onde os seres vivos eles respondem ao meio na mesma medida que o meio impõe a eles. Não que você esteja falando de uma natureza em perfeito equilíbrio, mas justamente são comportamentos reativos repetitivos que, diferente do plano cultural do ser humano, onde aquilo que é deixado ao acaso, aquilo que não é especificamente determinado pela natureza, consegue através dos processos de criatividade, de educação, serem transformados pela sociedade humana. Então o ser humano ele devolve para o meio mais do que ele recebe, justamente por conta dessa criatividade. E aí ele vai estar separando então, para a gente pensar a questão
do tabu do incesto, a questão dos matrimônios, ele vai estar separando primeiro o aspecto biológico, onde a natureza determina a filiação, que um macho e uma fêmea precisam se unir para gerar uma prole, não existe geração espontânea de vida, e que não apenas isso, mas também esse filho vai ter as características, vai se assemelhar aos seus pais. Além disso, você não tem uma determinação específica sobre quem precisa ser esses dois. Então é deixado ao acaso essas uniões, e na verdade podem nem ocorrer. Então, nesse sentido, você vai ter, justamente pela manutenção do grupo enquanto grupo, a cultura substituindo tudo que é deixado ao acaso. Então, você tem o começo dessa organização social em torno das regras do parentesco. E por que então que o matrimônio, a unidade familiar, é interesse coletivo? E aí ele vai estar falando, explicando que a gente precisa olhar, por mais que existam uma infinidade de modelos sociais para se pensar o parentesco, ou mesmo o próprio tabu do incesto, ele busca pensar regras gerais que possam estar explicando esses fenômenos. Nesse sentido, o regime do produto escasso, que ele primeiro usa como analogia o próprio controle sobre o petróleo, que é algo tão essencial na nossa sociedade, mas que na verdade não é um comportamento novo da sociedade moderna, tem a ver com uma percepção que já está presente na vida indígena, através do alimento, mas também das mulheres. Então, ele fala que não apenas é uma lei de mesmo tipo, mas entre os alimentos e as mulheres existe uma relação contínua, uma relação direta. Isso porque você precisa pensar o matrimônio mais do que uma forma de satisfação das necessidades sexuais, mas justamente a economia familiar numa sociedade onde... Mas justamente a economia familiar em sociedades onde a divisão do trabalho sexual, onde as mulheres e os homens desempenham funções diferentes, esse é um papel essencial para você poder pensar então justamente o que tem a ver a interdição dos casamentos e você tentar organizar esses casamentos. E aí ele até fala, porque se for uma questão sexual, você tem a homossexualidade, você tem a poliandria, onde mais de um homem casa com a mesma mulher, ou mesmo empréstimo de esposas. Porém, para você conseguir estar constituindo a unidade produtiva familiar, daí você tem uma grande importância para o casamento. Justamente no pensamento primeiro, ou pensamento primitivo, selvagem, como é colocado, você vai ter uma forte associação entre o homem amado e o homem farto. E o grande peso que acarreta para a comunidade uma pessoa solteira, uma pessoa órfã. E aí ele fala justamente, quando você pensa nesse aspecto econômico, nessas relações que vão muito além da satisfação sexual, você entende que, por exemplo, por mais que homens e mulheres sejam proporcionais numericamente, as mulheres desejáveis, os casais desejáveis uns aos outros para constituir um lar são escassos, e por isso que você cria uma série de regras, uma série de formas de conseguir organizar isso. Então é justamente o grande ponto desse capítulo é pensar a cooperativa de produção que surge em torno da família e como que as pessoas solteiras e órfãos, elas acabam não conseguindo ter uma atividade social plena. Então o homem, ele pode caçar, ele pode ter várias atividades e óbvio, as atividades relativas ao papel masculino vai depender de cada cultura, mas de qualquer modo, em sociedades onde você depende fortemente da divisão entre os sexos, a ausência do casamento acaba acarretando em uma série de problemas e que leva encargo aos parentes, leva encargo à aldeia, à tribo, gera tensões, gera instabilidade social. Bom, o quarto capítulo é sobre endogamia e exogamia. Antes da gente estar falando propriamente disso, é preciso então pensar justamente que a proibição, o tabu do incesto não é apenas uma interdição. Quando os homens abrem mão do seu direito em relação às mulheres por um vínculo de paternidade, de fraternidade, ou seja, um vínculo familiar, e passam a então ter um direito enquanto grupo, uma vez que os outros homens também abrem mão das mulheres imediatamente próximas por um vínculo de consanguinidade, trata-se então de um princípio de organização social. E aí ele vai falar justamente que isso de você não fazer o que quer em relação ao sexo é onde a sociedade começa a se organizar. E aí ele cita, por exemplo, o Taylor, que vai falar que trata-se de uma questão onde ou você escolhe casar-se com alguém de fora, você será morto por alguém de fora. Então o matrimônio é uma forma de você conseguir estar ampliando a cooperação, conseguindo estabelecer alianças, conseguir resolver impasses e conflitos. Então é essencial isso para uma organização social. Bom, e para a gente poder entender o aspecto positivo, ele vai estar falando sobre a endogamia e a exogamia. Ele vai estar diferenciando dois tipos de endogamia.
onde você tem, por um lado, o que seria a endogamia verdadeira, que nada mais é do que você casar no interior dos limites da comunidade humana, onde você vai estar projetando ela. Tem a ver justamente com você não conseguir reconhecer a humanidade para além dos laços de solidariedade. Aí ele cita alguns exemplos, por exemplo, a sociedade norte-americana, onde você, no núcleo familiar, você pratica uma exogamia, então você não casa com as pessoas ali mais próximas, né? Sua irmã, seu irmão, seu pai, sua mãe. Mas, além disso, naquela época você tinha também a proibição dos casamentos interraciais, de acordo com os estados. Então as pessoas elas não casavam para além dessas fronteiras raciais, o que tem a ver com isso, da endogamia. A endogamia verdadeira é somente a recusa de reconhecer a possibilidade do casamento fora dos limites da comunidade humana, estando essa última sujeita a definições muito diversas, segundo a filosofia do grupo considerado. Por outro lado, você também vai ter, no caso, o que seria o casamento preferencial ou uma exogamia, que pode ser tanto não determinada quanto também determinada. E disso você vai estar falando então de uma endogamia funcional. E isso é algo extremamente relativo. Então você simplesmente pratica uma exogamia de acordo com a perspectiva que você está olhando, porque no fim das contas é uma grande família que está fracionada em alguns ramos e que casa em função desses ramos, dessas linhagens. Mas trata-se também de uma forma funcional de endogamia, que é nada mais do que o inverso da exogamia. Porém, para os indivíduos diretamente, ela não se apresenta dessa forma. Você entende que as pessoas que você pode casar, elas não são seus parentes da mesma forma que as pessoas que você não pode casar. Bom, um dos pontos essenciais para se pensar essa questão é justamente que, se você pensa a questão do matrimônio não apenas enquanto algo relacionado ao sexo, mas justamente para você conseguir tanto constituir uma unidade familiar produtiva da divisão do trabalho sexual, mas principalmente você conectar as diversas famílias em redes de cooperação, quanto mais próximas, quanto mais fortes forem esses vínculos, melhor. O capítulo 5 é sobre o princípio da reciprocidade, e aí é preciso ter em mente, ele até cita o Moço, que trata-se não apenas de transações econômicas, mas sim de dons recíprocos, onde a generosidade é aquilo que é mais importante. Então, quando você dá mais do que recebe, seja imediatamente ou ao longo do tempo, isso gera prestígio para o indivíduo. E dessas formas, essas trocas de presentes, ou mesmo a destruição de bens materiais, como uma forma de exaltação, de você demonstrar prestígio social, é muito importante nessas cerimônias. Aí o exemplo que ele vai estar usando é o Potlatch, das tribos do noroeste da América do Norte. E lá você vai ter 3 finalidades, que são você retribuir presentes recebidos, você tá podendo lançar uma pretensão a títulos, a direitos, e também você tá disputando com rivais de forma de você dar tantos presentes que a pessoa não consiga, o que você imagina que a pessoa não vai conseguir retribuir. Isso tira dela prestígio, tira dela um respeito social. Dessa forma, é interessante pensar justamente como os recursos eles deixam de ter simplesmente uma função imediata, utilitária de satisfazer necessidades e passam também a ter um emprego político, passam a ser veículos e instrumentos de uma outra ordem. Então você, a partir dessas trocas, dessas formas de vinculação, de ativação social desses recursos, você consegue então organizando a sociedade, conseguindo se locomover dentro das hierarquias sociais, dentro das prerrogativas e dentro dos méritos, dos títulos, e trata-se realmente de um emprego político, de um emprego voltado para as relações interpessoais dos recursos. Então a simples posse, e lembrando que a posse não é a mesma coisa de usufruir um recurso, de você satisfazer a sua necessidade, mas a simples posse, dentro de uma lógica de dons recíprocos, de generosidade, não constitui prestígio para o indivíduo. Ele está realmente doando isso para outras pessoas, e estabelecendo esses laços é o que vai estar fazendo ele ter um prestígio social. Os bens não são somente comodidades econômicas, mas veículos e instrumentos de realidades de outra ordem, potência, simpatia, posição, emoção. E aí ele vai estar colocando que, além do exemplo do Potlatch, você vai estar vendo na Polinésia, na Malinésia, e mesmo na nossa própria sociedade, como a reciprocidade é um princípio que é muito mais amplo. Os dons recíprocos, ele vai estar sendo analisado em diversos casos. Por exemplo, ele vai estar falando do Natal, ele vai estar falando de como que serve
certos objetos de luxo, ou mesmo coisas que a gente relaciona um valor emocional muito maior do que um valor de suprir necessidades vitais, ou enfim, mas como isso tem a ver justamente com a gente olhar para certas coisas que faz sentido, rosa, chocolate, entre outras coisas que você ganha, são coisas que você adquire a partir desses dons recíprocos. E o grande ponto é justamente quando os recursos deixam de esgotar-se na satisfação imediata das nossas necessidades, eles passam a ter outras funções. Aí você pode pensar a ostentação dentro da nossa sociedade, uso inconsequente do dinheiro como jogos, etc., que tem a ver justamente com você criar esses vínculos, esses prestígios sociais. E hoje, se você pensar o consumismo moderno, é muito forte isso. Você não compra coisas realmente pela sua satisfação, boa parte delas é justamente pelo status social. Bom, e agora o importante é tentar entender então qual que é a relação entre o princípio da reciprocidade e a proibição do incesto. Bom, você pode pensar primeiro que na nossa sociedade moderna, a reciprocidade, a troca de presente, os dons recíprocos já não são significativos quando a gente pensa de qual forma majoritariamente os recursos são trocados, ou seja, pelo comércio, através dos negócios, de uma forma muito mais impessoal e utilitária. Porém, essa forma moderna de troca, Lévi-Strauss vai estar colocando, primeiro, isso não diz que a reciprocidade foi abandonada, mas sim que o próprio princípio da troca, ele é tão essencial que ele se mantém sobre novas formas. Além disso, pensando justamente a proibição do incesto, você precisa pensar, para entender essa instituição, no seu aspecto positivo. Então, da mesma forma que a exogamia, ela diz respeito sobre você casar para fora do seu núcleo familiar com outro núcleo familiar, então ela tem esse aspecto positivo, onde você determina quem vai ser o beneficiado com esse casamento, com você abrir mão de estar casando com as pessoas que você tem vínculo de consanguinidade, suas irmãs, suas filhas. A diferença é que a proibição do incesto seria uma forma muito mais elementar de exogamia, onde você não precisa determinar explicitamente ou diretamente quem vai ser o beneficiado com a sua abdicação. Porém, essa interdição, ela não se explica moralmente simplesmente por uma aversão moral, mas sim justamente por um princípio de reciprocidade, e a própria repulsa que a comunidade tem desse consumo unilateral dos recursos e da pessoa monopolizar as mulheres tem tudo a ver justamente com essa relação social que é tão enraizada dentro da sociedade. Então, nesse sentido, ele vai estar colocando justamente que mesmo para se pensar troca na sociedade moderna, você ainda precisa pensar em termos de reciprocidade, e que você então não teria uma instituição que se perdeu, mas principalmente que a própria permanência do tabu do incesto já implica justamente a permanência desse princípio de reciprocidade, justamente quando você pensa de forma positiva essa proibição, porque ela tem a ver com a expectativa de que você vai conseguir um matrimônio fora do seu núcleo familiar, vai constituir uma família e vai começar relações econômicas, relações sociais com outros indivíduos de outro núcleo familiar. Algo sempre interessante de se pensar é justamente que o instinto sexual, ele é um instinto necessariamente social, por mais que ele seja natural, porque você não consegue se satisfazer consigo mesmo, você precisa de uma relação com o outro. As trocas são guerras pacificamente resolvidas, as guerras são o desfecho de transações infelizes. E aí, usando alguns exemplos, ele vai estar colocando justamente que a diferença entre a guerra, a hostilidade e as alianças, a paz, são onde você consegue estabelecer trocas de forma bem sucedida, ou não, ou a guerra onde você tenta estabelecer uma comunicação social, trocas, e não consegue, aí você realmente explode uma tensão social e a violência impera. Bom, o último capítulo do livro que a gente também leu é o capítulo 29, Os Princípios do Parentesco. Acaba sendo um arremato geral do livro, que trata, de modo geral, dos sistemas alimentares de parentesco. Então, muito não tem especificamente a ver apenas com a discussão do incesto, mas o que é relevante pensar dentro do tema são alguns pontos aqui colocados. Assim, é sempre um sistema de troca que encontramos na origem das regras do casamento. Seja em forma direta ou indireta, seja em forma global ou especial, mediata ou postergada, explícita ou implícita, fechada ou aberta, concreta ou simbólica, é a troca, sempre a troca, que aparece como a base fundamental e comum de todas as modalidades da instituição matrimonial. A troca não vale somente o que valem as coisas trocadas, tem por si mesma um valor social. Se sou um indígena e encontro outro indígena, este deve ser ou meu parente ou meu inimigo.
ele vai estar falando primeiro com alguns exemplos de que o aspecto positivo de prescrição do tabu do incesto, ele vai ser muito mais nítido em outras comunidades do que o moral, do que o aspecto negativo. Então, perguntado para um indígena de uma determinada comunidade o que ele acharia se um homem tivesse relações com a própria irmã, ele responde não condenando o intercurso sexual como moralmente errado, mas sim como o homem estando louco de não querer firmar aliança e ter pelo menos 2 cunhados. Tanto pela pessoa que ele fosse casar, quanto com a pessoa que fosse casar com a irmã dele. Então você perde esse vínculo social com quem você pode caçar, com quem você pode visitar, com quem você vai estabelecer essas relações sociais. O Levi-Strauss também rejeita uma outra interpretação do tabu do incesto, que seria do Malinowski, que seria justamente na percepção desse outro autor, que você teria um problema pela confusão de papéis, onde os papéis de educativos, os papéis destinados para a família não poderiam se confundir com os papéis afetivos e amorosos numa relação a 2. Porém, Levi-Strauss vai estar rejeitando isso, porque ele vai estar citando diversos exemplos sociais, onde primeiro, a partir da puberdade, os adolescentes já são responsabilidade do grupo, não mais o núcleo familiar. Então não é mais o núcleo familiar que vai estar fazendo a educação deles, mas sim espaços de iniciação, etc. Além disso, você tem exemplos de famílias onde o esposo casa com a menina, ainda ela bebê, e da mesma forma a mulher também, em outras sociedades, casa com um homem ainda bebê e vai cuidar dele como se fosse um filho até que atinja a idade adulta. Isso não inclui uma tara sexual nem nada do tipo, mas sim são modos de pensar as relações de uma forma muito diferente das nossas, e ele vai mostrar que não, que essa confusão de papel, ela perfeitamente pode ocorrer, que você não consegue pensar dentro do próprio núcleo familiar as causas do tabu do incesto, mas sim quando você consegue relacionar as famílias, quando você consegue pensar justamente essa ordem social e esses vínculos que vão se estabelecendo. E aí uma outra contraposição muito interessante que ele vai fazer é em relação ao Freud. Ele vai estar falando, né, que no trabalho do Totem e Tabu, o Freud busca compreender o tabu do incesto, porém o que ele acaba compreendendo, na verdade, é o porquê da permanência dos desejos incestuosos. Porém, para o Levi-Strauss, isso não remeteria a um passado longínquo onde de fato aquilo ocorria, mas sim onde nunca pôde ocorrer. Então seria um desejo da contra-ordem. Então você não precisa se remeter a um passado longínquo distante para tentar interpretar o presente, mas sim a própria questão de nunca ter podido ocorrer isso, de você sempre ter que manter essa ordem social para a própria manutenção da sociedade humana, faz com que você desenvolva esses instintos reprimidos. E basicamente ele vai estar contestando a própria metodologia, que você, em vez de tentar ir da experiência para o mito, para a estrutura, você acaba oscilando e buscando uma interpretação que acaba sendo também um outro mito, porque recorre a um passado hipotético. Uma outra objeção possível diz respeito aos irmãos de sangue, porém, como Levi-Strauss vai estar colocando, eles seriam apenas um substituto na impossibilidade de se formar um vínculo concreto através de uma aliança matrimonial. E por último, Levi-Strauss vai estar falando da linguística. Ele vai estar apontando essa como a única ciência que consegue efetivamente estar unindo tanto os estudos diacrônicos quanto os estudos sincrônicos. Ou seja, você consegue fazer uma reconstrução do passado por meio da lógica interna da comparação entre os sistemas. Então, quando você entende um idioma e entende os outros idiomas, você consegue entender os vínculos históricos que ligam a gênese desses idiomas. Então, dessa forma, ele vai tentar trazer a mesma coisa através de uma análise estrutural para o entendimento do parentesco. E aí ele vai estar basicamente separando entre dois modelos, onde você tem os modelos harmônicos e os modelos desarmônicos, e você consegue estar entendendo ele pelas regras de residência e as regras de filiação. E nesse sentido, os modelos desarmônicos vão levar a uma troca restrita e os modelos harmônicos vão levar a uma troca generalizada, ou seja, uma ampliação generalizada da família. E aí ele também vai estar trazendo um exemplo bem interessante para você pensar então qual que é a relação entre a antropologia e a linguística no estudo do parentesco, que é justamente a lista de pecados, né, os crimes, por assim dizer, censuráveis de algumas tribos da Malásia. E é uma lista que parecem de coisas que não fazem muito sentido de estarem juntas, porém ele vai estar demonstrando como aquilo diz respeito a um único tipo de proibição. Então, entre os itens dessa lista você tem o casamento entre parentes próximos, o fato do pai, da filha ou da mãe e do filho dormirem demasiado perto um do outro, a linguagem incorreta entre parentes,
as conversas imprudentes, os brinquedos ruidosos das crianças e a manifestação de uma alegria demonstrativa por parte dos adultos nas reuniões sociais, a imitação do grito de certos insetos ou pássaros, o rir-se da sua própria imagem contemplada num espelho e finalmente implicar com os animais e mais particularmente vestir um macaco como humano e zombar dele. E aí ele vai estar explicando que existe sim uma lógica nessa lista, que parece toda diversa, que é o abuso da linguagem. Então, nesse sentido, a proibição do incesto seria a proibição primordial, fundamental, que seria a proibição relacionada com o abuso da comunicação, com a quebra da integração. Então, tanto no que se refere à linguagem, à troca de sinais, quanto à troca de mulheres, esse abuso ele é alvo da proibição mais fundamental para a organização e fundamento da sociedade. Agora, claro, com uma grande diferença. Entre a linguística, você está falando propriamente de sinais. E quando você está pensando na exogamia, você está falando de mulheres que, se por um lado são alvos do desejo, tanto de um homem quanto de outro, e por isso faz sentido que se troque, que se comunique esses bens, por outro lado, ela não deixa de ser uma pessoa, um sujeito que também tem um desejo, que também é sujeito da sua própria vida, e por isso ela nunca é totalmente um sinal, ela também é um valor. E nesse sentido, o parentesco ele não consegue ser levado ao mesmo nível da linguística. Bom, então de modo geral, você entende a proibição do incesto enquanto a passagem do estado de natureza para o estado de cultura, porque é o momento onde você institui a regra, você consegue instituir o princípio da reciprocidade e a partir disso o ser humano começa a se organizar em sociedade por meio da cultura. Eu acredito que tenha tido várias falhas na exposição, tentei falar um pouco a partir dos capítulos, eu espero que tenha ajudado quem já leu para dar uma revisada, relembrar um pouco. Eu acabei também passando por vários aspectos que talvez não tivessem direta relação com o conteúdo, mas deixem nos comentários o que vocês acharam, espero que vocês gostem do vídeo. E é isso aí, gostou do canal, se inscreve, comenta, avalia o vídeo e obrigado, falou, é nóis.